Com certeza, eu e você já ouviu muitas vezes essa frase: fulano é louco por fulana. Se fulano largar fulana, ela fica louca e morre. Então, essa questão de dizer fulano é louco por ciclano, fulano vai morrer de bebê por ciclano, fulano enlouqueceu por amor. Pois é, isso existe, é sobre esse assunto que eu vou contar um caso para vocês hoje. É um caso verídico que aconteceu lá na região, lá no estado do Piauí, naquela região ali de Valência, Novo Horizonte, Jurema, Lagoa do Piauí, naquele miolo por ali. Eu não sei a cidade certa que aconteceu, mas foi naquela região. É um caso, muito antigo, muito antigo. Acredito eu que aconteceu lá pelos anos 60, 50, 70, por aí, não tem uma data exata, né? É a história de um amor que começou muito bonito, uma história bacana do Cícero e da Ronilda. Uma história de amor que começou muito bem, ela também acabou de uma maneira bonita. Mas uma história muito triste, muito sofrida, com muitos altos e baixos. Por isso que eu que sou sertanejo, goiano, apaixonado pela música caipira, música sertaneja, tem algumas letras que o pessoal acha que é dolorida demais, acha que é muito para baixo, acha que é muito triste falando de amor. Mas é sobre esses causos que tem essas modas. Tem aquela de Goiás, né? Lá pertinho de Rio Verde, no interior de Goiás, houve uma história triste que não esqueço jamais, né? Que a Igrejinha da Serra, a história do casal que bebeu veneno, que os pais não aceitaram o amor, né? Tem há tempo eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar. A cabocla Teresa, a história do homem que matou, né? Porque foi traído, e muitas outras, né? Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Quando olho na parede vejo seu retrato, as lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Quer dizer, essas músicas chorosas, magoadas, essas músicas existem porque existe história como essa que eu vou contar para vocês. Pois bem, lá nessa região, o Cícero e a Ronilda, nascido na mesma região, e eles começaram um namorico ali desde o tempo de escola, ali naquela comunidade, naquela região deles ali, e o sonho deles era casar, ter filhos, né? Mas o Cícero, tanto ele quanto a Ronilda, era bastante sonhador. Ele sonhava em casar e ir embora para São Paulo para ter uma vida melhor financeira, para poder dar um conforto melhor para os pais deles, para os irmãos mais jovens, que aquele tempo lá no Piauí, até hoje é difícil, mas aquele tempo lá era cruel, né? Aquele tempo lá, realmente a coisa era muito mais difícil do que hoje. Pois bem, eles namoraram, aí casaram por lá, na região do Piauí, na cidadezinha deles, lá como eu falei, não sei se foi Valência, Novo Horizonte, Jurema, Lagoa do... por ali. Eles casaram e o Cícero já tinha um contato em São Paulo, já tinha trocado umas cartas com uns parentes dele, já estava em São Paulo, já estava lá em São Paulo com um emprego arrumado numa obra, numa empresa grande lá em São Paulo. Eles casaram, mal passaram a lua de mel por ali, né, já pegou um pau de arara e foi para Teresina, e Teresina pegou um ônibus e rapou para São Paulo. Chegou lá sem recursos, né? Só com a cara e a coragem, os dois. Ele logo fechou nessa
nessa empresa, nessa construtora, e eles foram morar num cortiço. Naquele tempo tinha muito, hoje está diminuindo, hoje mais favela, né? Mas naquele tempo até nos grandes centros tinha aquela pessoa que construía uma casa num lote grande e fazia vários barracos, vários cômodos, né? Para alugar pessoal que vinha de fora, era aquele cortiço, aquela muvuca de gente. Ali tinha muita gente boa, onde é que tem muita gente, tem gente boa e tem gente que não presta, não é mesmo? Pois então, eles alugaram um barraquinho de um cômodo só, lá nesse cortiço. E o Cícero, ele trabalhava o dia inteiro como ajudante de pedreiro. E durante a semana ele ainda tirava folga do vigilante lá da obra. Então ele tinha 2 salários. E a Romilda ficava ali na casa deles, ali no cortiço. E a dona do cortiço, que tinha uma casa maior nos fundos, já era uma senhora de idade. Aí a Romilda, ela cuidava do barraquinho dela, das coisas, né? Ela também ajudava a cuidar do barraco, da casa da senhora, que já era de idade, dona do cortiço. Limpava a casa dela, ajudava a lavar as roupas. Quando eles ocupavam um barraco daquele do cortiço, ela lavava e deixava para realugar. Ela fazia um servicinho ali para a véia, que era dona do cortiço. E isso, a vida foi seguindo. Todo dia se levantava de madrugada, pegava sua marmitinha e se mandava para o serviço. E o outro vigilante geralmente folgava nos finais de semana. Então geralmente era nos fins de semana que o Cícero ia trabalhar de noite, porque era para tirar a folga lá do vigilante, que era 2 dias por semana. Então geralmente nos finais de semana, às vezes sexta e sábado, sábado e domingo, pois bem. E nesse cortiço, o Cícero gostava também de tomar uma cervejinha, a Romilda também gostava de tomar uma cervejinha, né? Eles logo compraram um som, que é o sonho de todo mundo que vai para a capital, né? Comprar um som para ouvir Amado Batista, Luiz Gonzaga e outros, né? Que eram os grandes daquela época, Tio Parada Dura, Milionário Zé Rico, pois bem. Elba Ramalho, Zé Ramalho. E final de semana, quando Cícero não estava trabalhando, eles juntavam ali, assavam um pedacinho de carne, ia numa feira lá perto, comprava uma buchada de bode, uma comida mais típica do Nordeste, fazia, e vivia ali aquele mundo velho de gente. Lá tinha uns 5 ou 6 moradores, mais a velha dona, era aquele cortiço, um monte de gente. Como eu falei, nesses lugares tem gente boa e tem gente que não presta, isso é natural, né? E o que acontece? Eles foram fazendo essas festinhas, e tanto o Cícero quanto a Romilda, a gente que vem da roça, não que a gente é melhor do que os outros, mas a gente tem um coração mais puro, assim, com menos malícias, né? A gente acha que todo mundo tem um respeito com a gente conforme a gente tem com os outros. E é onde que geralmente nos traz problemas. Pois é. O que aconteceu? Eles ficavam nessa farrinha lá entre eles ali, aí tinha uns que bebia mais exagerado, outros bebia menos, né? Nesse tempo, negócio de droga quase não existia, era a cachaça mesmo. Mas a cachaça é uma droga, né? A cachaça, todo mundo que exagera nela sempre arruma ou causa problema para alguém. Deixa eu dar uma atiçada no fogo aqui, porque hoje eu não tô cozinhando mandioca e nem galinha, não. Hoje esse aqui vai dar uma fumaça lascada, viu? Já vi que vai, mas vamos aumentar o fogo. Hoje eu tô cozinhando aqui um peixe com fogo baixinho. Um compadre meu que é bacana demais foi pescar e veio com barbado nas costas. E me deu. Tô cozinhando ele ali devagarinho no leite de coco. Pois bem, aí o que começou a acontecer? O dia que Cícero estava trabalhando, que não estava em casa à noite, final de semana, o churrasquinho acontecia, a comidinha acontecia, as bebidas aconteciam, eles ligavam lá um som, essa radiola aí, dançavam um forrozinho, lá tinha outras moças solteiras, tinha mulher casada, como eu falei, era muita gente. Lá, o dia que tava todo mundo, tinha mais de 20 pessoas lá. E, na ausência do Cícero,
Romilda começou, dança um forrozinho com um, de repente dança um forrozinho com o outro, de repente dança com o outro. Naquele tempo tava na moda a lambada, aquela dança da lambada, né? E aquela dança é o seguinte, as mulheres usavam uma sainha rodada, aí na lambada dava aquela rebolada, aquela rodeada assim, né? A saia peneirava e mostrava a calcinha. A dança da lambada, o ponto alto era esse, né? A mulher dançando, dando aquelas rodadas e mostrando calcinha. E as outras moças lá, as outras mulheres, tudo fazendo isso. E Romilda meio que inocente, às vezes, assim, o corpinho fogueava um pouco, não sei. O que o trem começou a acontecer? O dia que Cício estava lá, acontecia, ela dançava com Cício, dançava com os peão, dançava, né, brincava, bebia um gole, beleza. Só que o dia que o Cício estava trabalhando, embora ele já estava assim meio veaco, já falando com ela ter um certo cuidado, ela estava na mesma mania, bebendo e, né, dançando lambada, e rodava, a sainha subia, mostrava o fundinho do coador para peãozada, e isso foi acontecendo. E a velha dona da casa, uma senhora já de idade, experiente, sabida, um dia Romilda saiu para fazer uma faxina numa outra casa lá, e ela foi lá e falou com o Cício. Falou: eu vou dar um conselho para você, meu filho. Eu gosto demais de vocês. Tenho o maior carinho por vocês. Mas você casou para construir uma família. E a própria palavra de Deus diz, meu filho, orai e vigiai. Eu acho que você deve arrumar um lugar assim mais sozinho pra você, um apartamentozinho pra você morar só, mas sua mulher. Sua mulher é muito bonita, muito desejada, muito cobiçada, e ela é nova. Então viver nesse monte de peãozada assim, nesse negócio, pessoal bebendo, ela também tá bebendo, você também bebe um pouquinho. Então, meu filho, eu acho que se devia ir embora aqui da minha casa, embora eu vou ficar com o coração partido, que eu gosto demais de vocês. Aonde é que vocês for morar, eu vou lá visitar vocês. E quero, se for por aqui perto, que Romilda venha fazer a faxina, me ajudar aqui. Mas eu falo, meu filho, pra você do fundo do meu coração, pelo bem da família que você tá iniciando agora, você deve mudar daqui. Cícero ficou assim meio assustado, meio que acreditou, meio que não confiava demais na Romilda, né? No entanto, ele achava que aquilo era meio natural, que lá no Piauí, na terra deles, o tio dança com a sobrinha, o irmão dança com a irmã, a mulher do outro dança com o outro, a família toda se abraça e se dança, os vizinhos, aquele negócio todo, e não havia muito problema. Geralmente o respeito estava ali. Só que lá era diferente. Tava no meio da peãozada, no meio dos cachaceiros, no meio daqueles caras que não tem muito a perder, e no meio daqueles caras mais mala, mais ligeiro, né? Que não tem muita consideração, aquele cara que escreveu, não leu, o pau comeu, né? Peão é bicho do cão. Igual meu avô dizia, você tem que ter cuidado com peão. Peão fica 3 dias observando onde é que a sua mulher mija pra ele ir lá e comer a terra. Pois é. Aí Cícero ficou meio assim e falou com ela, ó, eu vou pensar nesse negócio que a senhora falou, agora no final do ano, acho que era meio de agosto, setembro, eu vou pegar o meu 13º e nós vai no final do ano passear lá no Piauí, na nossa região. Quando nós voltar, eu vou procurar um apartamentozinho. Eu já falei lá com o meu chefe lá da obra. Vou arrumar um apartamentozinho, uma kitnetzinha até mais perto lá das obras que eu trabalho, porque lá tem muitos prédios, muitas obras, tem obras em execução, tem obra que está planejando, tem obra que só está o terreno cercado, lá tem serviço para 40 anos naquele lugar, então eu vou alugar um trem lá mais perto, quando nós voltar de férias. Pois bem, e ficar por ali e o negócio continua acontecendo. Final de semana, um forrozinho, uma lambada, sainha subindo, ela bonita demais. Romilda é um trem de outro mundo.
aquela sertanejinha assim do corpinho durinho que foi criada subindo aqueles pés de serra carregando um pote d'água na cabeça, né? Aqueles bracinhos durinhos, corpinho durinho, né? Toda espremidinha, espigadinha, as coxinhas redondas, parecendo uma torinha de palmito lisinha, né? Tudo arrumadinha. Ela na cidade se ajeitou melhor. Ela tinha os cabelos assim meio anelados, uns olhos assim meio gateados pro lado do azul. Era uma moça realmente, uma mulher realmente encantadora na beleza, um sorriso cativante. Era um trem mesmo perigoso. O negócio era o caboclo que batesse os olhos nela e não desejasse, ou ele era do coração muito bom, ou ele não gostava de mulher, porque a bichinha era bonita mesmo. E é normal do homem, né? Olhar e desejar, que não pode mexer com o trem dos outros, né? Pois bem, no final de semana ele foi trabalhar na sexta-feira, o Cício, e falou com a mulher: eu não vou nem voltar não, porque eu vou trabalhar sexta o dia inteiro, até 5 horas da tarde. Quando é 8 horas eu tenho que começar na vigilância lá da obra. Então eu não vou nem voltar não, eu vou levar logo 2 marmitas, porque eu já janto lá e aí eu só venho, que sábado nós não trabalhamos, eu só venho no sábado de madrugadinha, 5h30 da manhã por aí, às vezes até mais cedo um pouquinho, o outro vigilante já chega e eu já venho embora. Tá bom. E assim fizeram. E a turma juntou e assando carne, tomando um velho barreto, tomando um fogo paulista, tomando uma cerveja. Naquele tempo era muito comum Montila com coca e limão, que eles chamavam de Cuba. E Romilda lá mais vezes invernada com as outras mulheres, conversando e brincando e toda hora, né? Toque, toque essa guitarra e pai, a lambadinha comendo, sainha subindo e mostrando calcinha, e a farra comendo, e a véia, dona do cortiço, lá reparando: esse trem uma hora vai dar problema, esse trem uma hora vai dar problema. Igual eu falei, lá tinha peão de todo jeito. Já tinha muitos que tinha dado em cima dela, mas ela recuava, distorcia, né? Não falava pra ninguém pra não haver fofoca, segurava, né? Ou às vezes até já tava deitando, ninguém sabe, né? O que aconteceu? Quando foi ali pras 3 horas da manhã, esse cara até 3 e tanto na farra e ó, bebendo. O que aconteceu? Quando a farra acabou tudo, Romilda foi tão bêbada pra casa que ela entrou, acho que nem fechou a porta, só encostou a porta ou deixou aberta, caiu na cama e dormiu, apagou. Pois bem, quando o outro vigilante chegou mais cedo, se saiu de madrugadinha lá, arrumou uma carona lá com um outro vigilante vizinho dele. Ele chegou na casa dele, era 5 horas da manhã. Chegou 5 horas da manhã e entrou pra dentro, viu que a portinha do barraco dele tava só encostada. Ele empurrou aquela porta pra dentro, tá lá a mulher da vida dele, aquela coisa mais linda do mundo, pelada na cama, deitado, calcinha pra um lado, blusa pro outro, sutiã pro outro, saia pro outro. Tinha até uma camisa lá de um flamenguista lá, que tinha entrado lá, pegado ela e deixou por lá. Ela toda melada, ele já viu ali, já viu e já percebeu exatamente o que tinha acontecido. Tinha até preservativo jogado lá pelo chão. Aquilo foi uma facada no coração do rapaz. Ele se desesperou, acordou a Romilda, e ela acordou toda azuretada, toda assustada: meu amor, o que aconteceu? Eu não vi nada, eu tava bêbado, o que aconteceu? Me estupraram, papai, virou aquele alvoroço. Nisso a turma lá, uns estavam dormindo, outros já tinham saído, ninguém não falou nada. A véia falou: ó, eu vi a furdunça aí, eu vi que ela tava bêbada, as outras mulheres tudo bêbada, a rapaziada bêbada, um se fingindo de bêbado pra poder, né, sei lá, arrumar uma oportunidade com ela ou com outra. Eu não sei o que aconteceu. Aconteceu. Eu não sei dizer se foi uma cervegunhice dela ou se realmente foi um estupro do jeito que ela tá falando, não sei. Mas aconteceu, se eu te avisei. Pois é. Cício voltou lá na empresa,
pegou lá uma autorização com o patrão dele de uma folga, pegou lá um ônibus, pegou Romilda com os panos de bunda dela, pegou um ônibus lá e foi de São Paulo até lá na cidade do Piauí sem conversar com ela. Só acenando e resmungando. Levou lá no pai dela, da mãe dela, e entregou de volta. Falou, tá aqui sua filha, não serve para ser minha mulher, aconteceu isso. E a Romilda falou, só tem uma diferença, não foi pelo meu querer. Vários homens lá me estuprou, vários homens deitou comigo, mas não foi pelo meu querer. Aí ficou aquela história, o dito pelo não dito. Quem, né? Não tinha prova que ela tinha sido estuprada, mas também não tinha prova que ela tinha cedido e traído Cício, né? Ficou aquele negócio na dúvida. E Cício disse, não, eu na dúvida, eu não quero uma mulher que já deitou com outros homens, não. Deixou ela lá e foi embora para São Paulo novamente e a vida seguiu. E aquela moça pegou uma tristeza, Romildo pegou uma tristeza, que não tinha nada nesse mundo que alegrava aquela mulher. Só vivia triste, só vivia chorando, falando em se matar, escondia os venenos, escondia as facas, escondia as espingardas. A mulher foi ficando numa tristeza e foi perdendo a memória. Eles pediam para ela ir na padaria comprar um pão, ela ia, daí a pouco voltava. Mãe, o que você pediu para comprar? Pediu o dinheirinho no caminho. Ela saía na cidade, se perdia, ia para um lugar, ia na igreja, ou ia num parente, se perdia, aí chegava uma pessoa lá, uma Romilda pelo braço, para entregar. E isso só foi piorando, porque não tinha recurso financeiro, a cidade também não oferecia um tratamento psiquiátrico adequado, né? Ficou levando no posto de saúde, ficou levando no curandeiro, num benzedor, e a situação dela só foi cada dia ficando pior. Chegou um ponto que ela não falava mais coisa com coisa, só chamava pro Cício. Cício tá chegando, eu vou tomar banho porque Cício tá chegando, eu vou me arrumar porque Cício tá chegando. À tarde ela tinha isso, aí vestia a roupa, passava um batom, se ajeitava, porque Cício tá chegando, e isso, a situação dela foi ficando cada dia pior. Aí começou a ficar agressiva e começou a agredir as pessoas, começou a agredir a si própria, teve que rapar a cabeça dela porque ela arrancava os cabelos. E ela fechada dentro de um quarto lá, dava a comida para ela num prato pela janelinha lá do quarto. Ela comia e se o prato fosse de vidro, ela quebrava e se machucava com os cacos. Tinha que dar para ela comida numa vasilha de plástico, numa cuia, num negócio. Dava água para ela beber, ela bebia e mijava dentro, bebia de novo. Ela foi chegando num ponto que até as próprias fezes ela comia. E avançava naquelas paredes, aquela parede de taipa, onde é que tem as madeiras, que é as varas rebocadas. Ela começou a morder aquilo ali, começou a comer aquelas terras. Aí vazava pra cima, quebrava as teinhas, saía e arrancava a roupa, tudo, e saía aquela mulherzona bonita, pelada, correndo pela cidade. Aí tinha que chamar os vizinhos, chamar os polícia para poder pegar ela. Virou um trem difícil. A molecadinha mais nova, o menino interior é muito danado, muito sapeca, sem vergonha, né? Já ficava lá perto pra ver que hora que a doida saía pelada na rua pra eles verem que ela é bonita demais, né? Pois então, foi ficando cada vez pior. Chegou um ponto que eles teve que fazer uma gaiola de ferro. Nem serralheiro lá não tinha na cidade, arrumou em Teresina, fizeram uma gaiolona de ferro, acho que até a prefeitura ajudou com uma porta com vários cadeados, e pegou essa gaiola e botou dentro do quarto. Essa gaiola de ferro. E ela foi obrigada a ficar lá, porque senão ela se matava ou matava os outros, prejudicava os outros. Ela quebrou todos os dentes, mordendo na gaiola no ferro. Os dentes tudo quebrado, tudo cortado. Aí arrumava um remédio pra ela, um calmante, dava, ela quietava um pouco, de repente endoidava de noite. E de noite era... Cício! E passava a noite gritando o nome de Cício. A única coisa que acalmava ela, na hora que a mãe dela ia dar um banho, com aquela dificuldade, não tinha nem uma mangueira para jogar uma água, botava um balde d'água lá, trazia ela para perto da grade, jogava água pelo buraco da grade, passava o sabão. Se ela pegasse a mão aqui, ó, já era. Ela rasgava. A mãe dela, o pai, os irmãos, quase tudo tinha sinal de dente dela na mão, que se ela pegasse, ele tinha uma força, né? Aí o pessoal disse que ela estava com demônio, aí levava o padre, levava o pastor, e a moça continuou do mesmo jeito.
A única coisa que acalmava ela é que a mãe dizia: ó, Romilda, vamos tomar banho que Cis está chegando. Cis está chegando, vamos tomar banho. Aí ela ficava doida de tomar banho, vestia a roupa e queria passar um batom, queria ajeitar, tentava pentear o cabelo, já tinha rapado, que ela arrancava tudo, né? E tentava ajeitar e ficava calma. A única palavra que acalmava a Romilda era quando a mãe dizia ao pai: ó, Cis está chegando. E o Cis ficou sabendo disso. Claro, ele desprezou ela, mas é a única mulher que ele amou, que ele amava e que ele vai morreu amando de verdade. Que os dois já morreram, que essa história é antiga. Se ficou sabendo disso, aí mandava dinheiro para ajudar a cuidar dela. Quando ele vinha de férias, ele ia lá visitar ela. Quando ela via ele, ela acalmava, se limpava, se ajeitava e tal. Chegava perto da grade, Cis podia enfiar as mãos dentro da grade. Ela beijava as mãos dele por dentro da grade, nunca agrediu ele. E aquilo foi cortando tanto o coração dele, foi cortando tanto, ele vendo naquela situação, a mulher que ele amava, que ele ia morrer amando, né? O único amor verdadeiro da vida dele. Ele desprezou tudo em São Paulo, ela aprendeu a ser carpinteiro, virou marceneiro. Ele abandonou tudo lá em São Paulo, comprou um terreninho, um lotezinho do lado lá da casa e veio trabalhar lá, fazendo lá, né, o seu serviço de marcenaria, fazia um serviço de carpinteiro em alguma obra por ali, que ele já tinha pouca obra, mas de vez em quando aparecia uma coisa, né? Fazia um banco, fazia uma mesa, fazia um guarda-roupa, fazia um serviço por ali. Ele nunca mais casou, nunca mais envolveu com outra mulher, e ele morou lá até o dia que a moça morreu. Ele morou lá para ajudar a cuidar dela. Todo dia ele que dava a comida, ele que dava os remédios, ele que dava o almoço, ele e a sogra, né, que é a mãe dela que dava banho. Depois a mãe dela morreu, o pai morreu, o irmão morreu. Ele ficou cuidando dela lá até os dois ficar de cabecinha branca. Diz que a mulher morreu com uns 60 e pouco, ela morreu. O Cisco viveu quase 80 anos. Nem antes, nem durante, nem depois ele encostou o dedo em outra mulher. A vida dele foi cuidar dela. Nunca, né, namorou ela mais, nunca abraçou, nunca beijou, não teve mais relacionamento, né, homem e mulher, mas ele cuidava dela com todo o amor do mundo, levava o padre lá para rezar, né, levava o pastor, levava o benzedor, buscou tratamento para ela em Teresina, mas não tinha jeito. A mulher ficou doida, varrida. A única palavra que ela entendia era a palavra Cícero, Cisso, como se fala lá, né? Falou Cisso, não, Cisso está chegando. Como, filha? Cisso está chegando. Ela dava aquela assim, parece que a alma dela ficava serena. E tudo que você pedisse, se você dissesse que Cisso estava vindo, que Cisso estava chegando, ou que Cisso mandou pedir, ela fazia. E quando Cisso chegava na beira da gaiola, né? Aquela tristeza, que a gaiola, você queira ou não, né? Não tinha como manter tão higienizado, não tinha, né? Porque ninguém podia entrar lá dentro. Só Cis que entrava lá para limpar, né? Cis entrava, trancava, né? E ela lá querendo beijar ele, querendo abraçar, ele ficava alisando ele, pegando nele, olhando, assim, ficava olhando nele. Ele ajeitava por ali aquela vida triste, sofrida, até chegar ao fim dos seus dias. Então termina aqui uma história de uma mulher que ficou doida de amor. Quando você vê uma moda caipira que fala esse trem pesado, morto por dentro, vivo por fora, uma fumaça, eu sou agora. Você vê essas músicas, somente a sertaneja, mais caipira, doída, né? Que fala essas coisas pesadas. Pois é, você pode até não gostar, mas infelizmente elas estão falando uma verdade. O amor enlouquece. O amor deixa as pessoas loucas se ele não for controlado aqui e aqui na medida certa. O amor é o sentimento mais bonito que tem no mundo. Mas nem por isso ele é totalmente saudável se for exagerado. Você tem que ter uma mente boa, firme com Deus, para você ter uma sintonia com a frequência divina, né? Manter ali um controle emocional, um controle amoroso, né?
tudo na frequência divina, porque se amar demais vira doença, fica um amor doentio. Por isso que tantas coisas acontecem de ruim. É homem que mata mulher, mulher que mata homem. Isso é o amor que eles tinham que ficou incontrolável, né? Não teve a cabeça certa, o coração certo, e juntou com um pouco de mau caráter. Aí é onde é que acontece as besteiras. Nós até para amar temos que ter muita fé em Deus, muito autocontrole, para que não venha nos causar sofrimento, né? Tem gente, na maioria, que sofre calada a vida inteira por um amor impossível, né? Ou desprezado, mas tranquilo. Mas tem aquelas pessoas que não suportam, talvez por um descontrole emocional e às vezes até por um pouco de mau caráter, né? Aproveita aquela embriaguez do amor ali e faz besteiras. Pois é, essa foi a história de Cícero e de Marilda lá no estado do Piauí. Aqui eu mando um abraço, acabou lá que assunto a nós. É o Marcelo, ele é da Rádio Cidade. Ele sempre assunta nós lá, a cidade dele lá é nessa região. A cidade dele eu acho que se eu não me engano, é Várzea Grande lá. Do Marcelo. Ele espalha nossos caos por lá, põe na rádio dele lá para passar. E assim finda aqui mais um Caos Caipira no nosso canal Pedrão Bocó Causos Caipiras. Se você gostou, manda para seus parentes, para seus amigos, dá um joinha, se inscreve aqui no nosso canal. Aqui embaixo sempre eu deixo meu WhatsApp para você que quiser entrar em contato comigo, mandar um caos, mandar uma história, fazer uma propaganda aqui no meu canal direto comigo da sua empresa ou do seu produto. Também sempre deixo o meu Pix, às vezes alguém quer colaborar com o canal, chegando no final do ano, né? Preciso comprar um celular novo, preciso comprar uma bicicleta nova pro meu filho, o capital tá meio pouco, se você quiser colaborar com a gente, tá aqui a minha chave Pix, qualquer quantidade é sempre bem-vindo. Mas a colaboração não é tão importante quanto você ter assistido o caso do Pispi até o final. Se eu conseguir interter você aí durante esses quase 30 minutos, eu já agradeço demais a você por você ter acompanhado aí a história do Cícero e da Marilda. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família. E lembre sempre, até o amor, que é o sentimento mais bonito que Deus deixou, tem que ser controlado.